Você faz uso frequente ou conhece alguém que usa remédio para dor quase que diariamente, semanalmente? Talvez esse vídeo vai te ajudar muito. Pelo seguinte, é um erro muito comum que eu pego em consulta, o uso indiscriminado das medicações e não respeitando a escala de dor, não respeitando o uso das medicações, inclusive, de conforme a necessidade. Olha só, nós médicos, a gente sempre respeita o que a gente chama justamente de escala de dor, em que a gente vai utilizar drogas sempre menores de início. Por quê? Não tem, como tudo na vida, dá com uma mão, tira com a outra. O medicamento, quanto mais forte, pode ter certeza que em algum outro aspecto ele está sim forçando mais seu corpo. Tá? E o uso frequente de medicações para dor, com o tempo, vai fazendo com que o corpo se torne cada vez mais resistente, ou seja, precisando de doses maiores. E também o limiar de dor dessa pessoa vai diminuindo, vai ficando mais sensível a desenvolver dor, a sentir dores. Tá? Então, olha só, como regra geral, eu vou dar algumas dicas aqui, mas é claro que sempre tem que individualizar, avaliar se tem efeitos colaterais para aquela pessoa, contraindicação, doenças de base. Então, claro, precisa de uma orientação. Mas, de regra geral, memoriza isso. Sempre que vocês tiverem dor, primeiro degrau ali que a gente vai tentar utilizar e parar por aí, é claro, até porque remédio é remediar, então às vezes a gente precisa avaliar melhor isso, é dipirona e paracetamol. Tá? As suas variações, seus nomes comerciais, são vários, tá? Mas lembra disso, dipirona, paracetamol. Até às vezes se quiser algo um pouco a mais, talvez um lisador, que você vai ter a dipirona, né, que seria Novalgina, nome comercial, mas você vai ter associado a isso uma prometazina, que vai te ajudar a ter um relaxante muscular, tá? Ou, por exemplo, um Dorflex, que você tem uma cafeína associado, para algumas pessoas uma dor de cabeça consegue ter um resultado melhor. Então, cada caso é um caso, mas assim, tentar parar ali no Tilenol, né, que seria o paracetamol, na dipirona. Depois disso, logo depois, vai vir um alívio, um ibuprofeno, né, o Advil, que também vai de acordo com a dosagem se tornando mais forte também. A dosagem influencia também. Por exemplo, dipirona, uma coisa é você tomar 500 miligramas e uma coisa é você tomar 1 grama, 1000 miligramas. Então, sempre, claro, a gente vai procurar usar o mínimo, não usar, ou se usar doses menores, suficientes para resolver o problema em si. Todos são analgésicos, eu vou estar dizendo até o próximo que eu vou citar agora, que são os anti-inflamatórios. E claro que muda a potência, às vezes alguns mecanismos de ação podem ser um pouquinho mais aprimorados, algumas diferenças entre eles. Mas então, depois que a gente falou de pirona, paracetamol, ibuprofeno, vem os anti-inflamatórios propriamente, que têm uma potência maior de analgesia. Que seria, por exemplo, Toragesic, nimesulida, diclofenaco, cetoprofeno, né? E tem os nomes comerciais, Viprofenide, Voltaren, nimesulide, enfim. Então, a minha ideia indo até aí, é que as pessoas quando chegam para mim falam assim, doutor, eu tenho uma dor articular, acaba semanalmente utilizando anti-inflamatórios. Só que qual que é o problema? Conforme, né, principalmente vai chegando os anti-inflamatórios, o mecanismo de ação em que vai inibir o processo inflamatório, a liberação das prostaglandinas, que é uma substância que dá o processo inflamatório ali do edema, do inchaço, etc., a liberação de citoquinas, né, inflamatórias, o remédio anti-inflamatório vai justamente inibir isso. Só que, infelizmente, ele ao ingerir esse medicamento que inibe a inflamação, ele inibe, por exemplo, a produção da mucosidade, do muco, da proteção do estômago. Por isso que é muito comum a gente ter casos, né, de pessoas que fazem uso frequente de anti-inflamatórios, pessoas terem associado uma gastrite, podendo levar até uma úlcera. Outro problema muito comum com o uso frequente de anti-inflamatórios é levar a lesões renais, que pode iniciar como, por exemplo, um aumento de pressão arterial, mas pode chegar até uma insuficiência renal por uso crônico de anti-inflamatórios. Então, olha só, compartilhe isso com outras pessoas que podem se beneficiar dessas informações. É muito comum pessoas chegarem para nós médicos já com uso assim, de anos de remédios nessa linha. E a minha ideia é, tem dor? Tenta ir para cá primeiro, dipirona, paracetamol e parar por aí. Procura uma avaliação médica, tá? Tenta entender o porquê dessa doença, desse desequilíbrio, tá bom? E se for para usar anti-inflamatório, que seja com muito cuidado, esporádico, com prescrição, nada semanal, tá bem? Bom, depois disso, a título de conhecimento de vocês, a gente vem, tá? Pós os anti-inflamatórios, a gente tem
anti-inflamatórios que são esteroidais, que seria o corticoide, por exemplo, a prednisona, a dexametasona, que tem uma potência ainda maior e além do processo anti-inflamatório dela, do mecanismo seu de ação, também tem uma tendência a ser muito útil para processo alérgico, mas já é uma droga muito forte, tem que ser bem ponderado o uso, porque também já está associado com o processo de imunossupressão, tanto que o uso frequente de corticoide, a gente tem um limite de dias, depois disso a gente já tem que fazer até desmame, porque ele bloqueia a produção nossa natural do cortisol, tá? Lá nas supraadrenais. E depois dos corticoides, a gente tem os opioides, opiáceos, que aí é o que? A codeína, o tramadol, a morfina, que aí a gente já nem está propriamente trabalhando na dor, no processo inflamatório, a gente está trabalhando a nível neurológico, anestesiando da vida, da dor, da situação ali toda, né? Ela acaba dando aquela sensação de bem-estar. Então a gente não tem propriamente um bloqueio dos marcadores inflamatórios. Bom, eu nem vou entrar em antibiótico, mas antibiótica a situação às vezes é até pior, porque ainda bem que precisa de prescrição hoje em dia, porque eu vejo as pessoas realmente errando, como por exemplo, doutor, eu tô com uma dor no joelho aqui, às vezes até por um trauma. Fez uso de amoxicilina porque achou que fosse melhorar. Cefalexina, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O antibiótico é para brigar com bactérias nocivas à nossa saúde, tá? Geralmente está associado a um processo de febre, tem que ser avaliado, tá? Então pensem com carinho nisso, sempre que for para tomar uma medicação, tome quando realmente necessário e sempre avalia. Talvez seja um outro problema, falta de uma paciência com a situação, né? Às vezes é só aguentar um pouquinho que vai passar, ou é um problema alimentar que está causando um outro problema, um processo de inflamação por desidratação, por isso está tendo, sei lá, dores de cabeça. Então a gente precisa usar, esgotar os recursos que têm menos efeitos colaterais antes de já entrar com medicações e quando entrar, respeitar essa escala de dor. Às vezes a pessoa tem muitas dores, né, na coluna, enfim, tem que investigar, mas às vezes é falta de fortalecimento. Então pense com carinho, compartilhe com outras pessoas que você conhece, que você sabe faz uso frequente de medicações, para que poupe o corpo dela com essas drogas que devem sim ser usadas comedidamente. Tá? Tudo na vida vai ter um preço, né? Aquela retirada da dor talvez poderia ser de uma outra forma amenizada, sendo menos agressiva com o nosso corpo, com o nosso fígado, que vai ter que metabolizar essa droga. Por isso que é tomado, por exemplo, 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, porque o nosso corpo não quer isso, isso não faz parte da nossa natureza. Mas, se necessário, a gente deve avaliar. Tá bem? Um grande abraço. Sou Lincoln Hashimoto e te convido a acompanhar meu trabalho pelas mídias sociais. Até mais!